Não, não é. O determinismo não é contraditório ao marxismo, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Absolutamente pelo contrário. Se você. O que vai acontecer, tá? Então, o que vai. Com o marxismo, na verdade, é porque a galera. Veja bem. Por exemplo, na União Soviética, a União Soviética deu errado claramente por causa de Stalin, tá? Isso, a gente vai chegar lá. No seu momento oportuno, a gente vai chegar lá. Veja bem. Trotsky era o sucessor natural. Obviamente, só Trotsky era o sucessor natural. Obviamente, Trotsky era o sucessor natural. Aí, Trotsky foi escanteado, né, no meio da luta. Quando eu estou dizendo que eu sou determinista, eu estou dizendo Trotsky foi escanteado da luta porque naquelas circunstâncias concretas, com aquelas pessoas concretas, Trotsky não foi. Quer dizer, como é que você como é que você caça a causa de Trotsky ter sido escanteado? Ele foi o líder do soviético de Petrogrado, que organizou, que ele estava na liderança da revolução, não era Lenin nem na Rússia estava. Teve que, né, ele voltou, então quem articulou tudo foi Trotsky. Trotsky e ele articulou e o partido, ele que fez, né, a operação, e a tomada do golpe de Estado, que foi feito pelo Partido Bolchevique, foi uma decisão de Lenin. Lenin sempre estava impulsionando isso, tem que fazer, é para fazer, é para fazer. E não foram consultados os soviets, nem o de Petrogrado, tá? Não foram consultados. Então, quem deu o golpe de Estado ali, que fez a Revolução Russa acontecer de outubro, né, foi o Partido Bolchevique. Não foi a classe trabalhadora, tá? Foi o Partido Bolchevique que deu start na Revolução. A Revolução de Outubro, quem fez foi o Partido Bolchevique. Não foi a classe trabalhadora. O que acontece? Mas para o Partido Bolchevique conseguir fazer isso acontecer, tinha que ter antes o quê? Tinha que ter a manifestação da classe trabalhadora, tinha que ter os soviets. Os soviets fundamentaram a possibilidade de Trotsky dar, digamos, como é que a gente chama isso? Legitimidade. Dar legitimidade para o golpe que os bolcheviques deram. Certo? Porque Trotsky tinha se tornado o presidente do Soviet de Petrogrado. Por que ele se tornou o presidente? Porque os bolcheviques tomaram a decisão acertada de lutar contra Kornilov e eles viraram a representação estética, eles viraram a encarnação da população que resistiu ao ataque de Kornilov. Era só os bolcheviques que estavam resistindo? Não, tinha uma galera. Várias organizações. Quem comandava não eram os bolcheviques. Certo? Mas o fato de que Trotsky e o Partido Bolchevique estava no caminho correto, defendendo o que a população queria, defendendo o que os trabalhadores queriam, deu a eles o aspecto da propaganda e representatividade, portanto, legitimidade, para que Trotsky se tornasse, em setembro, o presidente do negócio de Petrogrado, como é que é o nome da porra? Não, o movimento das mulheres é lá em fevereiro, né? O movimento das mulheres é lá em fevereiro. É porque a revolução é de fevereiro até outubro, né? É lá no início até outubro, não é isso? Então, veja só. No processo, certo? No processo, Trotsky só vai se tornar a liderança porque os bolcheviques defenderam o que já era interesse da população majoritária. Vocês entendem? O que deu legitimidade para que eles conseguissem dar o golpe em outubro. Materialismo puro, porra. Vocês entenderam? Não foram os bolcheviques que inventaram a manifestação popular. Eles entenderam a manifestação popular e se tornaram os melhores propagandistas nesse sentido. Vocês entendem? Agora, isso vai ter uma consequência, né? Porque o fato de que quem decidiu foram os bolcheviques que organizaram o golpe de Estado que tomou o poder, porque a massa não se organiza. Precisa do intelectual para organizar. Então, o intelectual, estou dizendo historicamente, tá? Não estou dizendo regra da natureza, não. Estou dizendo historicamente, como aconteceu. O intelectual, ele exerce a função da organização, do planejamento. Foi isso que eles fizeram. Eles planejaram, orquestraram, falou, vai tomar essa região, vai tomar aquela região. Então, veja, isso, ou seja, o aspecto racional, ele não decide pela população. Ele racionaliza a decisão. Como é a forma certa de fazer?
Vocês entenderam o raciocínio que eu estou tentando explicar? Vocês entenderam o raciocínio? A população quer. Tá, mas como é que chega lá? Aí a razão entra. A razão, ela não serve para tomar decisão, em última instância. A razão não é o tomador de decisão da população. A razão é a forma de fazer. Olha, qual é o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3. Quem é o melhor racional? O melhor racional é quem entende como é a estrutura da cidade, onde é que fica o correio, onde é que fica o trilho do trem. Entenderam? Para que serve o intelecto? Você percebe para que serve o intelecto? E aí, portanto, eu estou com Spinoza aqui. O aspecto da razoabilidade não é quem toma a decisão. Quem toma a decisão é impulso. O que a razão faz? Ela toma consciência de como é que você chega no impulso. Vocês entendem? Ah, eu quero tomar água porque eu estou com sede, mas eu tenho que saber se no meu copo tem água ou se tem ácido sulfúrico. Porque se no meu copo tiver ácido sulfúrico e eu for tomar água, querendo tomar, quem tomou a decisão, vou tomar água, foi um impulso. Mas se eu não sei que aqui é água, aí eu tomo ácido sulfúrico e me mato. A razão não serve para tomar decisão, vocês entenderam? Vocês entenderam? A razão não vem antes, é exato. A razão não vem antes, a razão vem depois. A razão não vem antes, a razão vem depois. Ela está no cume da estrutura e ela serve para você comparar o que você sabe, o que você conhece, para você ver qual o impulso que você. O máximo que a razão pode fazer em camada decisória é dos impulsos que você tem, por que você deve seguir esse caminho ou aquele caminho. Somando esses impulsos todos, qual é o caminho que eu tenho que ter? Entenderam? Então, o impulso está dado. Qual é o impulso? Tomar o Estado, né? O impulso era os trabalhadores tomarem o Estado. Como é que faz? Aí, como é que faz é a razão que entra. Não tem jeito. Certo? Não tem jeito. É a razão que entra. Você vai ter que emparelhar a memória que você tem, o conhecimento empírico, a estrutura do que você já viu, e aí, para chegar ali, o meio de campo é esse. A razão serve para isso. Tá? Então eu estava dizendo, então isso é incompatível com o marxismo? Incompatível com o marxismo é você achar que quem vai decidir, quem vai fazer a revolução, quem vai mover as pessoas, quem vai inculcar as pessoas com impulso é o intelectual, né? O intelectual vem para a internet e diga, fiquem putos! Aí as pessoas ficaram putas, né? Não é assim? Aí o que acontece na prática? É um monte de intelectual falando consigo mesmo, né? O trabalhador tá lá trabalhando, vivendo a vida dele, e aí o cara tá aqui, vão pra rua, fiquem putos imediatamente, fiquem putos, não é isso? Na internet? Quando é que vai ter manifestação? Dia 13, todo mundo pra rua, né? Não é isso? Isso é que é incompatível com o marxismo. Isso é que é isso é 100% incompatível com o marxismo. Certo? É 100% incompatível com o marxismo. Por que o trabalhador vai ficar puto? Porque o sistema é uma merda. Ele vai ficar puto porque ele vai ficar puto. O que você precisa não é convencer as pessoas que elas têm que ficar putas. O que você precisa é organizar a classe. Explicar para ela como é que se organiza, como é que quer dizer, explicar para ela como se organiza, né? Dá palpites, né? Dá palpites, olha, eu acho que você devia, eu acho que assim funciona melhor do que assado e etc. Né? Não é assim, fique puto imediatamente, entenda que o capitalismo é uma merda. Aí você vai inculcar ficar puto nas pessoas, né? Aí fica um bando de intelectual falando uns pros outros, né? Fique puto, eu já tô dizendo, você, classe trabalhadora, fique puto, eu sei, eu sou classe trabalhadora, eu estou puto também, etc. Se enganando, né? Essa meninada se enganando, né? Essa meninada se enganando. Então, puta merda, não tem. Mas qual foi a outra pergunta? Porque essa pergunta é muito ruim mesmo, né? Que o determinismo é compatível com marxismo, eu não tenho a menor dúvida do planeta, né? Não tenho a menor dúvida do planeta. Tá. Aí o que acontece? Aí esse é um problema. Mas como foi o clube de intelectuais que fez o golpe de outubro, né? Que guiou, que estruturou, que dizia assim e tal. Aí o clube de intelectuais virou a liderança do rolê, né? Eles é que mandam, né? Eles é que mandam. E eles começaram, com o passar do tempo, a alienar aquela base trabalhadora que estava puta. Eles começaram a alienar. Quando você está em guerra, tá? De 17 a 22 ali, eu consigo compreender, tá? Eu consigo compreender pra caralho. Quando está em guerra, você alienar os trabalhadores e decidir só a cúpula, eu entendo, está em guerra, é isso mesmo, é razão, eu não posso ficar fazendo. Veja bem, vamos fazer uma eleição, vamos votar
Vamos votar, vamos fazer o enfrentamento pelo norte ou o enfrentamento pelo sul. Consigo entender, tá? Consigo entender pra caralho. Mas aí depois não se justifica, né? Não se justifica, depois não se justifica. E aí, bom, você tem uma greve em Petrogrado, que foi instrumentalizada por Kromstad, né? Que Kromstad apoiou o golpe de outubro. E aí é uma guerra entre os bolcheviques e Kromstad, que não é bonito, né? Não é bonito. E aí depois era o momento de começar a resolver esse problema, né? Você entregar, de fato, o poder para os soviets, né? Como disse Lenin, que a tese era essa, né? Não era todo o poder aos soviets, né? Mas não foi. Né? Mas não foi. Aí, né? Quando Lenin está para morrer, Trotsky, que tinha defendido, junto de Lenin, que outubro era o momento de tomar o Estado, Zinoviev e Kamenev disseram que aquela não era uma boa hora. Eles estavam no Partido Bolchevique há 500 anos, Trotsky tinha acabado de chegar. Zinoviev e Kamenev, que tinham peidado para dentro no momento de tomar o poder, aí eles vão começar a disputar quem é o sucessor de Lenin, porque Lenin está doente, né? Que Lenin está doente, né? Aí Trotsky diz: olha, quem deve, né? Não queria dizer nada, não, mas a gente precisa de pessoas com decisão firme, né? Diz Trotsky, decisão firme, que na hora não peida para dentro, né? E etc e tal, farpando Kamenev e Zinoviev. Kamenev e Zinoviev montam uma troika com Stalin, que é o secretário, né, que vai fazer as nomeações, né, é a caneta dele, não é isso? Montam uma troika para alienar Trotsky, né? Montam a troika para alienar Trotsky e acusar de, veja bem, aí Trotsky começa a dizer, olha, a gente tem que acabar com esse sistema que quem manda é a cúpula do partido. As pessoas não entendem, mas não entendem mesmo, que acham que quando Trotsky está falando de burocracia, né? Burocracia é como se fosse burocracia weberiana. Trotsky queria acabar com as estruturas de partidos gordos, né? Trotsky é basicamente o Fernando Henrique Cardoso, né? Um Estado forte, mas enxuto. Não, não era esse o papo. Não era esse o papo. O papo era, tem 3 caras, porra, que estão se organizando lá e como eles conseguem nomear as pessoas para os postos de poder, eles vão nomeando e vão se enrijecendo no partido. Aí eles que mandam na porra do partido. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para os trabalhadores, vamos devolver para os trabalhadores. Aí, quando ele começa vamos devolver para os trabalhadores, a Troika vai começar a dizer, não, aí é faccionismo, né? Aí você está querendo rachar o partido e etc e tal. Aí pronto. Aí você está querendo, não pode ter facção, tem que ser uma coisa só, todo mundo junto, né, etc e tal. Aí Trotsky se fudeu, né? Aí ele foi sendo alienado, até ser expulso como um cara que quer tomar o poder, né? E ele queria tomar o poder mesmo, mas é quem devia ter tomado. Né? Foi ele que articulou mesmo o golpe de outubro, foi ele que articulou o golpe de outubro, foi ele que, durante o período da guerra, era o líder do militar. Aliás, Stalin, quando tem a invasão da Polônia, tá? Quando tem a invasão da Polônia, Stalin estava no comando político, né? não militar, porque Stalin não é militar, não sabe merda nenhuma de militar, mas ele era o comando político da força que tomou ao sul. E o objetivo era fazer um movimento de pinça clássico, que é assim, ó, você vai por cima, o outro por baixo e cerca a capital. Stalin, junto com a galera, se moveu para a parte sul e tentou tomar uma cidade e ficou por lá mesmo. E o comando dos exércitos era de Trotsky. Então ficou feio para Trotsky também essa derrota na Polônia. Mas quem foi o culpado? Ironicamente, Stalin. Literalmente, Stalin estava lá à frente do campo de batalha. E a decisão que foi tomada pelo Sul foi não seguir a tática do exército, que era fazer um movimento de pinça e tomar a capital, e abandonaram a central, a força central de Tukhachevsky. E aí isolou Tukhachevsky e ele se fudeu. E aí assim, Stalin é o erro humano, né? Em forma de gente. É o erro humano em forma de gente. Não sei por que fez isso, não sei por que tomaram essa decisão, mas deixaram Tukhachevsky isolado, né? Na tomada da Polônia. Deixaram.
Deixaram Tukhachevsky isolado. Então seria melhor, né? Então tá, com Stalin foi a ditadura do partido, com Trotsky seria uma ditadura militar, seria melhor, teria sido melhor, teria sido bem melhor. Veja bem, então o que acontece? O que acontece? Eu estou dizendo, tudo esse aqui que a gente está narrando, essas merdas que aconteceram, eu estou dizendo, tinha que acontecer. Sabe por quê? Porque Trotsky foi alienado, por quê? Porque ele entrou no partido depois, a explicação é essa. Trotsky era a liderança tanto no golpe quanto na direção do exército, na estrutura da guerra que os bolcheviques ganharam. Então era para Trotsky ter sido o sucessor mesmo. Mas como ele não foi o sucessor, por que ele não foi o sucessor? Porque ele entrou depois. Simples assim. Simples assim. Kamenev, Bukharin e Zinoviev e Kamenev eram os dois mais importantes. Kamenev e Zinoviev conseguiram isolar Trotsky, por quê? Porque eles eram mais antigos no partido. Quem mandou Trotsky entrar depois? Vocês entendem o que eu quero dizer? Quem mandou entrar depois? A causa se explica. Vocês entendem? É determinístico. Quer dizer, não é só essa causa, tá? Teve as articulações que Stalin fez, por exemplo, quando morre Lenin, Trotsky estava doente, fazendo tratamento de saúde longe. Aí Stalin mandou um telegrama para ele e falou assim: relaxa que a gente vai enterrar Lenin só daqui a 2 semanas. Faz seu tratamento aí na manhã que tá de boa. Quem enterrou Lenin? Né? Trotsky tá lá no enterro de Lenin? Não tá, né? Stalin armou pra Trotsky, porra. Stalin armou pra Trotsky. Tá ligado? Agora, por que todo mundo viu essa armação evidente, essa soma de armações evidentes e não fez nada? Porque ninguém queria. Quer dizer, porque essas lideranças do partido não queriam um cara que acabou de chegar no rolê sentando na janelinha. Por isso. Mas qual é a causa primeira? Materialismo tranquilo. Materialismo tranquilo. Qual é a causa primeira disso tudo? Se fosse organização que mandasse no partido fossem os soviets, alguma coisa dessa teria acontecido? Por que isso tudo aconteceu? Porque era a ditadura do partido. Né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tranquilidade para entender o que eu estou dizendo? Onde mora o local onde é possível uma disputa de poder em que está colocado o ego de 5 caras? Só na ditadura do partido. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O problema não é a cabeça desses sujeitos, desse ou aquele ser filho da puta. O problema é institucional. Se fosse o partido organizado a partir das estruturas de base mesmo, se fosse todo o poder aos soviets de verdade, isso teria acontecido? Não teria. Não teria. Isso começou por um sistema político. Eu estou explicando. Isso é materialismo. Isso só é possível você ficar na mão de 5 cara querendo decidir quem é o reizinho. Só é possível isso numa organização que não dá força para a base. Foi o que aconteceu. É uma explicação materialista. Quando é só 5 cara que decide o rumo do país e a relação pessoal que eles têm, aí é isso mesmo que tem para acontecer. Ou seja, a culpa não é de Stalin, de Trotsky, não é, a culpa não é individual, entendeu? A culpa não é individual, é estrutural. A estrutura gerou esse fenômeno. Se você montar uma estrutura dessa de novo, você vai esperar que não tenha esse tipo de problema? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Montei um sistema onde 5 caras decidem quem vai ser o líder supremo e etc e tal. Você não esperava, não? Que ia ser disputinha de ego de 5 caras? Você montou um sistema que a base é os 5 caras, são 5 caras que vão decidir. Não vão ser. Mas na base deles tem 1 milhão. Mas são esses 1 milhão que vão decidir? Não, são 5, então pronto. Então vai ser briguinha de 5 caras. Vai ser briguinha de 5 caras. Vai ser briguinha de 5 caras. O que a China fez de diferente, para explicar como é que foi o sistema diferente, foi bem assim, ó.
O Mao Zedong estava num jogo que era muito similar. Ele mandou, por exemplo, o Deng Xiaoping para casa do caralho. Só que o Deng Xiaoping, diferente de Stalin, que matava as pessoas, né? Deng Xiaoping foi mandado para casa do caralho, mas podia voltar. É tipo assim, fica 10 minutos ali sentado pensando na vida. E aí depois você volta. Né? É exatamente assim. Né? Então por isso que eu digo que Stalin é muito mais brutal do que o Mao Zedong na perseguição interna. Muito mais brutal, mas muito mais brutal. Não tem nem nível de comparação. Não tem nem nível de comparação. Deng voltou para o poder, ele mandou matar todo mundo? Não mandou. Aí ele estabilizou esse sistema de conflito. Esse sistema de conflito não é um sistema de assassinato, né? Na versão soviética, um sistema de assassinato. O Stalin matou todo mundo, porra. Sabe Zinoviev e Kamenev, que estava no início, que estava no Comitê Central, que votou errado, digamos assim? Pois bem, eles foram acusados de trotskistas e mortos. Eles foram acusados de trotskistas e assassinados. Eles morreram antes eles morreram antes do que Trotsky, pô. Eles morreram antes que Trotsky. Isso, aí é o que eu tô sugerindo, é que a gente não tem que ficar olhando para essas coisas para ficar vangloriando o passado. A gente tem que olhar para essas coisas para aprender com os erros, né? Olha, tu foi lá, viu o que aconteceu, você vai fazer igual, porra, tu é bom, hein? Tu é esperto, hein? Tu vai lá e vai fazer igualzinho. A gente já viu no que dá esse tipo de... Vamos imitar, vamos fazer de novo. É a definição de racionalismo, pô. O negócio tá se formando uma coisa, tá caminhando para acontecer igual. Vamos fazer igual. Puta merda, você é um gênio. O que adianta a gente saber que essas coisas aconteceram e ficar fingindo que não aconteceu? É exatamente preparar para se fuder, né? É preparar para se fuder. Já aconteceu, já deu errado, você quer fazer de novo. Tá? A ética a que eu vou me referir mais para frente é essa. Você pode fazer a merda que você quiser, menos ser burro.